Olá, amigos e telespectadores da TV CMC. Mais uma vez com vocês aqui para conversarmos sobre a Palavra de Deus, conversarmos sobre a nossa realidade hoje e como nós estamos inseridos neste momento na vida da igreja, na vida do reino, como cristãos, como adoradores, como família. Eu gostaria de refletir nesses próximos minutos, falando especialmente para jovens, para a juventude, para tentarmos olhar um pouquinho a realidade que nós estamos vivendo, a nossa mentoria, os nossos referenciais, por que a juventude está vivendo desta forma hoje no Brasil, como igreja, qual é o conteúdo, quais são os valores, qual a essência da pregação, daquilo que estão ouvindo e vivendo e como podem se posicionar diante dos desafios que nós temos no início do século XXI. Eu ia falar sobre a centralidade da cruz. Jovens que estão em missão integral e jovens que vivem com integridade. Em missão integral e com integridade. Toda a juventude, no seu estilo de vida, ela reflete a mentalidade e a espiritualidade que é cultivada na época em que ela está vivendo. Os desafios que nós temos agora no início do século XXI nos fazem ou nos encorajam a aprender com a história, a revisitarmos a história, a balizarmos o presente e o futuro com uma correta teologia e uma leitura correta da própria realidade onde nós estamos presentes e marcarmos uma atuação cada vez mais responsável e íntegra como jovens e como jovens cristãos. Isso se contrapõe a uma realidade também que nós estamos experimentando hoje de ver uma mentalidade extremamente alienada na juventude, uma mentalidade espiritualizada e espiritualizante, uma mentalidade aberta para o cultivo do transcendente, a necessidade do coração de conhecer a divindade e de buscarem razões existenciais, uma mentalidade também cética em relação a qualquer tipo de certezas ou de religiosidade, uma geração que também está bastante decepcionada com a instituição chamada Igreja Divina Humana e que cresce, faz crescer a tribo dos chamados ou conhecidos como sem igreja, e isso não só no Brasil, mas fora do Brasil. Quando falamos da cruz, nós precisamos pensar um pouco nessa essência do Evangelho, e eu quero ler alguns textos que falam sobre a cruz e sobre a importância dela. Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz: eu não tenho no que me gloriar a minha vida e existência, senão na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, como cristão, como apóstolo, Paulo diz que só é possível glorificar e centralizar esse pensamento e intenção na cruz de Cristo. Jesus, confrontando discípulos que diziam que estavam seguindo, que estavam no meio da multidão, que estavam vendo ele fazer o bem, que estavam vendo ele alimentar pessoas e multidões, que estavam vendo os seus sinais e milagres, Jesus percebe que muitos seguidores estavam ali, mas poucos discípulos disponíveis e dispostos a fazer a sua vontade, porque ainda não estavam entendendo a proposta de segui-lo. Ele diz o seguinte: se você quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Falando também de algo que ia ser vivenciado por ele, de entrega, de doação, como Salvador, como Messias prometido na cruz do Calvário. Paulo escreve também à igreja de Filipos, capítulo 2, diz que Jesus assumiu a forma de servo, versículo 5,
não julgou como usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana e viveu de maneira humilde, servindo e entregando a sua vida à morte e morte de cruz. A cruz, sem dúvida, ocupa um lugar central na história. A cruz significa o coração, o âmago da proposta do cristianismo e do evangelho. E se nós não tivermos a cruz como centralidade, nós acabamos vivenciando, distorcendo a nossa vivência em nossa época e nossa realidade. E os jovens vivem essa tensão dessas últimas décadas. Penso pelo menos a década de 1960, 1970, onde haviam tantas pressões e conflitos. O Brasil vivia um momento de ditadura, os movimentos estudantis se proliferavam com presença política e social, o movimento hippie fazia parte da contracultura existente fora do país e no país, sexo, drogas, rock and roll, os festivais que nós vivemos, o momento em que as comunidades e igrejas históricas se instalaram no Brasil, igrejas fundamentalistas, igrejas tradicionais, e tivemos um pouquinho mais para frente o movimento e o momento da renovação espiritual nas igrejas mais históricas e tradicionais. Os movimentos de juventude eram movimentos efervescentes no país e que eram área de respiro para os jovens novos convertidos, até convertidos depois desse movimento hippie, que não encontravam acolhimento nas igrejas, e eles acabavam sendo acolhidos nos movimentos estudantis, como a Aliança Bíblica Universitária, como a Mocidade para Cristo, como a Palavra da Vida no Brasil, como na missão de treinamento de vencedores por Cristo, no acampamento Ministério dos Jovens da Verdade, no trabalho da Jocum, dos Jovens com uma Missão, e nós vemos a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e vários outros movimentos que se proliferaram desde os anos 60, anos 70 e também nos anos 80. E essa expressão da espiritualidade é buscada pela juventude, isto é, busca de liberdade e viver essa liberdade em todas as suas dimensões. Acontecem vários encontros, vários congressos no Brasil, como o Congresso Missionário de 1976, onde eu tive a oportunidade de participar e também ministrar. Era muito jovem ainda na minha conversão, depois de um ano viajando pelo Brasil com Vencedores por Cristo, numa parceria com a Aliança Bíblica Universitária. 1976, um congresso missionário chave no nosso país, Ministério de Geração 79, que juntou a Mocidade para Cristo, a Aliança Bíblica Universitária e vários movimentos, desafiando os jovens ao compromisso do serviço, de missão, do testemunho, da evangelização. Jovens são encorajados também com o fruto do ministério e do congresso que aconteceu em Lausanne, congresso de 1974, ao abraço da missão integral, não somente crer, não somente confessar a Cristo como Senhor, mas vivermos como cidadãos responsáveis, mordomos a nossa vida, envolvidos em obras de amor, de socorro, de misericórdia, vivendo a integridade da cultura e dos valores ensinados por Jesus em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, no seu conhecido Sermão do Monte. Uma geração de juventude que foi desafiada com alguns desses textos que eu acabei de ler. Pessoas, pastores, evangelistas, missionários, profissionais, convertidos, que migravam e que caminhavam no mundo acadêmico, estudantil, que pregavam o compromisso com a cruz. Uma outra característica é que o senhorio de Jesus Cristo era pregado e enfatizado, que a responsabilidade de sermos igreja local e comunidade local também era enfatizado por esses mentores, mentores que nos desafiaram à obra da evangelização, a pregarmos o Evangelho de Jesus, que Ele veio ao mundo, se encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, que vai voltar e que pede de nós uma resposta diante desse fato, dessa presença histórica de Jesus. Uma geração que foi encorajada à obra missionária. Mas ao mesmo tempo que esse momento acontecia, as igrejas tradicionais se fechavam mais e mais e se sentiam ameaçadas também pelo movimento de renovação que aconteceu no Brasil.
E qual a reação desses jovens? Vão se espalhando mais ainda, procurando esses movimentos chamados interdenominacionais ou trabalhos que talvez não tivessem vínculo com a igreja local, né? Chamados trabalhos para-eclesiásticos, que ficaram muito em voga nesse momento. Os acampamentos, os treinamentos, os clubes bíblicos, os grupos entre estudantes nas escolas, projetos de evangelização se multiplicavam. Nós não vivíamos esse boom da adoração, nós não vivíamos desse que se tornou um mercado da adoração, mas as músicas, os compositores, os artistas convertidos tinham o foco de levar a mensagem da cruz, evangelizar as pessoas, convidando pessoas ao arrependimento, uma mensagem, uma ênfase que foi hoje muito esvaziada do nosso conteúdo de pregação que nós temos ouvido. A arte e a cultura nacional cristã ganham espaço, o preparo teológico é encorajado. Conteúdos de pregação a que responderam muitos jovens que se tornaram líderes da igreja nos anos 80, nos anos 90 e também agora no início do século 21. Muitos que se converteram e entenderam a radicalidade e a centralidade da cruz, porque ouviram sobre o arrependimento de pecados, ouviram que a salvação era somente em Cristo e não apenas num envolvimento religioso, ouviram a pregação do discipulado, do chamado a negar-se a si mesmo e tomar essa cruz, que traria uma vida mais desinstalada, uma vida de provações, uma vida de tribulações, uma vida de perseguições, na perspectiva que Jesus viveu aqui na terra, uma vida de dependência do senhorio de Cristo, de dependência da ação do Espírito Santo, a necessidade de jovens estarem envolvidos com comunidades locais, submetendo a sua vida no mútuo conselho, terem pessoas, líderes, guias espirituais que pudessem ajudar esses jovens a ganharem uma visão bíblica, cristã, e como poderiam usar a sua juventude, a sua vida profissional, a sua vocação para a obra de Deus, para a obra de missões. Anos 60 e anos 70, esses bons referenciais, líderes e mentores que valorizavam a família, que tinham cuidado com o testemunho, que tinham cuidado com a exposição cuidadosa da palavra de Deus, analisando o seu contexto, as línguas originais, as formas corretas de interpretação da Bíblia, para que não se chegassem a erros, e líderes que eram bons referenciais de vida cristã, que estavam ocupando as lideranças das igrejas locais, os projetos missionários, os trabalhos sociais, líderes que tiveram coragem de quebrar paradigmas na instituição divina-humana conhecida como igreja, igrejas locais, que questionavam muitas vezes uma liderança coronelista, autoritária, presente na vida da igreja no Brasil. A transição dos anos 80 se torna fundamental para que os jovens absorvam essa dinâmica e esse conteúdo na pregação e a sua presença também na sociedade. Democracia se estabelece, liberdade de expressão ganha realmente um espaço enorme, quebra dos valores absolutos, isso acontece, como nós temos visto o esvaziamento hoje desses valores absolutos na sociedade onde estamos envolvidos, o relativismo ganha corpo, a rejeição a qualquer tipo de ideia de valor absoluto, ela é muito grande, os usos e costumes negociados, uma vida de liberalidade, um liberalismo também acadêmico, um liberalismo teológico nas instituições de ensino bíblico e teológico, nas denominações históricas, pentecostais e neopentecostais e independentes. Mas isso reflete uma espiritualidade que não se tornou mais adequada. A busca de uma espiritualidade que fizesse mais sentido, uma busca de uma espiritualidade realmente cristã, a busca de uma espiritualidade que iria trazer alegria, satisfação e iria ajustar a nossa expectativa diante da vida, essa busca pela espiritualidade, isso acontece de maneira intensa. Final dos anos 80 e no início dos anos 90, se instala no nosso país uma mentalidade que nós ficamos conhecendo depois como geração gospel, que não tem nada a ver com o estilo gospel de música que teve a sua origem nos Estados Unidos, nas igrejas negras dos Estados Unidos, com a herança do blues, do negro spirituals. Não, mas o gospel como uma mentalidade de mercado chega no Brasil.
final dos anos 80, ano de 89 especificamente, nós vemos um evangelho que começa a se tornar mais açucarado, o abandono do estudo da palavra de Deus, uma mentalidade de shows, de evento, onde gerou não discípulos, mas aficionados de Jesus ou aficionados dos seus ídolos, dessa geração conhecida como geração gospel, uma espiritualidade que foi gerada sem conversão, porque não se pregou mais o arrependimento de pecados, não se pregou mais a rendição a Jesus Cristo, não se pregou e fortaleceu a cruz como a essência do Evangelho e que mostra claramente a radicalidade do convite de Jesus para nós seguirmos os seus passos, os seus ensinos, os seus mandamentos. Um compromisso mais utilitarista com a obra de Deus, com a igreja, as pessoas usufruindo, eu fico mais aqui nessa missão, eu fico mais nessa comunidade, porque eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero adquirir isso para mim, eu quero ter isso para mim. Um foco absolutamente egocêntrico, um crescente humanismo e um antropocentrismo no conteúdo das nossas pregações, e não mais uma pregação teocêntrica, onde Deus é a centralidade, onde a cruz é a centralidade, onde o chamado ao senhorio de Cristo, a vivermos debaixo do senhorio de Cristo. A igreja evangélica nega a sua tradição, abandona a sua tradição histórica e de seu conteúdo de fé e começa a viver uma outra coisa que não é mais evangelho. Geração evangélica de jovens hoje, ela precisa, a meu ver, ser novamente evangelizada. Precisamos pregar o evangelho que mostrou que Jesus Cristo veio ao mundo, se esvaziou de si mesmo, que assumiu a forma de homem, que foi identificado em figura humana, como Paulo escreve à igreja de Filipos, que esvaziou-se de si mesmo e como homem foi obediente até a morte, morte de cruz. Pregarmos novamente o evangelho, chamarmos jovens ao arrependimento e a se identificarem com a cruz de Cristo, a tomarem a sua cruz e saberem que serão pessoas desinstaladas enquanto tentarão ser cristãos, adoradores e cidadãos responsáveis aonde estão sendo colocados. Há uma necessidade de conversão, de uma mudança de mente, a metanoia, como Paulo escreve à igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, uma adoração de uma mente transformada. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é boa e agradável, mas ela é perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita para Ele em primeiro lugar. Mas para nós pede renúncia, para nós pede mudança de vida, para nós pede uma mudança no nosso temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, que é o propósito, o alvo que a fé se destina. Essa espiritualidade que a juventude precisa cultivar, que nós precisamos cultivar como igreja, é uma espiritualidade que precisa ser cristã, que vive a verdade e a verdade do Evangelho ensinado, balizado, fundamentado no testemunho, na pregação e na vida de Jesus Cristo. Jovens precisam conhecer todo o conselho de Deus, abandonaram o estudo da palavra de Deus, não meditam mais na palavra de Deus, não conseguem discernir aquilo que estão ouvindo de pastores, pregadores, evangelistas, televisivos, na mídia, na internet, porque não conhecem mais a palavra de Deus. Há necessidade desse mergulho, dessa busca de alimentar a palavra de Deus, e todos aqueles que se alimentam da palavra de Deus vão ser bem-sucedidos e prósperos naquilo que são, naquilo que fazem, como está descrito no Salmo 1. Amarmos, temermos e servirmos a Deus. Os jovens precisam entender que ter a cruz como centro nos leva a amar a Deus em primeiro lugar, nos leva a temer e levar Deus a sério, aquilo que Ele ensinou e a sua obra histórica de entrega na cruz do Calvário, e também a nossa consagração diante dessa manifestação de amor na cruz. A nossa resposta não pode ser outra a não ser: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, nos humilharmos na presença de Deus e nos entregarmos a Deus totalmente para que Ele conduza a nossa vida, porque Ele comprou a nossa vida com um preço, preço de sangue, preço de cruz, e Ele tem todo o direito de dirigir a nossa vida, a vida dos jovens, dos adolescentes, que formam hoje também
e que estão na comunidade da fé, quando não, muitos que já estão fora da comunidade da fé, decepcionados, desencorajados, porque não têm sido cuidados, pastoreados e nem mentoreados. Há uma necessidade de fortalecermos o discipulado na igreja. As pessoas nascem na fé, começam a beber o leitinho espiritual, mas precisam ser acompanhados, precisam ser discipulados, precisam ser mentoreados, precisam ser amados, acompanhados e estar inseridos na experiência comunitária. E isso é fundamental, porque o discipulado mostra claramente que a cruz não deixou de ser o centro da vida, o centro dos pensamentos, o centro dos projetos, onde nascem os projetos para sermos cristãos, adoradores e servos naquilo que estamos sendo e fazendo como profissionais, como jovens, usando inclusive a arte e tudo aquilo que Deus tem nos confiado para a sua glória. Jovens que precisam ter senso de missão. Não há razão de ser igreja se não tem senso de missão. Deus nos deixou a missão de fazermos discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Há um projeto de missão na igreja e os jovens precisam estar envolvidos e usando a sua vida naquilo que fazem, com esse senso de missão, de fazermos discípulos em todas as nações e estarmos disponíveis para esse compromisso, para essa entrega com Jesus Cristo. Viver a missão integral nos leva a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Esse amor nas três direções, na direção de Deus, na direção do nosso próprio coração, sendo mordomos da nossa vida e usando a nossa vida para abençoar outras pessoas na comunidade da fé e na sociedade onde nós estamos inseridos, para sermos agentes de transformação com a cultura e com os valores do reino de Deus que nós estamos vivendo. Portanto, é fundamental a nossa presença missionária. Uma igreja, uma comunidade local que vive em si mesmada, que vive em função apenas dos seus eventos, da sua agenda, mas que não fazem isso com um senso de missão, de servir, de anunciar o reino, de pregar o seu evangelho, de pregar a cruz, o arrependimento e de levarem pessoas a estarem debaixo da autoridade do Senhor Jesus, no senhorio de Cristo, para servir no mundo onde nós estamos, como sal, como luz. Nós vamos perder essa dimensão de mentorear essa juventude de maneira correta e as igrejas vão apenas viver uma religiosidade de uma estrutura que está ensimesmada e que logo, logo vai perecendo por não viver mais a verdade e na dependência do Espírito Santo que nos capacita para sermos testemunhas em todos os lugares. Que conclusões que nós temos para viver essa vida com a centralidade da cruz e integridade e em missão integral? Primeiro, nós somos o povo da nova aliança consumada na cruz. Não somos mais o povo da velha aliança, somos o povo da nova aliança. Jesus rasgou o véu com a sua morte, com o seu sangue derramado, temos acesso à presença de Deus, podemos conhecer a mente e o coração de Deus, podemos ser dirigidos e conduzidos por Deus numa vida de liberdade, de serviço abnegado no mundo onde nós estamos. Vivendo na nova aliança, onde a cruz é o centro e se tornou o centro para essa nova vida, novidade de vida. Viver de modo digno do Evangelho, viver uma vida de obediência é fundamental para a juventude e viver de maneira contextualizada, sem abrir mão da essência que nós temos na Palavra de Deus. Esse pacto deve nos levar a um compromisso radical com Jesus. Consagrarmos nossa vida, momentos de decisão, momentos em que jovens estão buscando a sua vocação, que estão intercedendo, estão buscando ajuda de psicólogos nos seus testes vocacionais, de irmãos, dos seus pais que orientam com aptidões que vêm na vida dos seus filhos. Decisões que podem transformar o rumo e o futuro da vida de cada um dos jovens. Jesus nos convida e convida todos para uma vida radical de compromisso com Ele. Sermos adoradores, discípulos, servos que ajudam na implantação do reino de Deus. Espero que essa reflexão curta, breve, possa ter ajudado e jovens e lideranças de comunidades locais, e pais, e mães, e famílias entenderem um pouco
dessa dinâmica que nós temos vivido, pelo menos dos anos 60 até aqui. Essa mentalidade e esse momento em que a igreja está vivendo. Nós não estamos vivendo esse momento por acaso. Há uma história que foi vivenciada, há um momento onde a mensagem do Evangelho tem sido banalizada por pregadores que estão na mídia, por pastores que estão na mídia, por evangelistas que estão na mídia e por os chamados apóstolos que se proliferam no nosso país e que cada vez mais pregam menos a cruz de Cristo, pregam menos a radicalidade do Evangelho e vão pregando cada vez menos a verdade e vão construindo um outro Evangelho distorcido e mentiroso que não tem nada a ver com a proposta de Jesus. A cruz precisa ser o centro da nossa vida. A cruz precisa ser o alvo e um projeto de nos identificarmos com ela e vivermos também esse poder que brotou depois da ressurreição. Jesus não ficou morto, mas ele ressuscitou e esse poder da ressurreição de vida abundante está sendo derramado sobre pessoas em todas as raças, tribos, línguas e nações. Precisamos viver a verdade, precisamos servir a Deus, precisamos pregar o arrependimento, precisamos pregar da salvação que há em Cristo, precisamos falar do seu senhorio para que possa haver uma mudança dessa mentalidade que nós estamos vendo hoje. Muitos jovens, muita gente nas comunidades evangélicas, mas isso não se traduz em serviço, compromisso e missão, isso não se traduz em evangelização e discipulado, isso significa que algo está distorcido no que nós estamos ouvindo e nós precisamos resgatar isso, colocando a cruz na centralidade da nossa vida, da vida da missão da igreja e um convite a que todos nós, que os jovens também vivam em integridade e servindo a Deus em missão integral, com obras de amor, de socorro, de misericórdia e de justiça. Que Deus abençoe ricamente a todos os telespectadores da TV CMC. Nelson Bumilcar agradece essa oportunidade que nós temos tido de poder compartilhar um pouco da caminhada e da palavra de Deus com os desafios que temos no presente. Deus abençoe e até o próximo módulo, a próxima reflexão. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.